Depois de tantos anos planejando e preparando, o empresário Ramos de Almeida decidiu realizar o maior sonho de sua vida: alugar um barco motor e viajar pelos rios conhecendo a Amazônia sem previsão de retorno. Sua fascinação pela floresta, pelos rios e tudo que ali existe era quase que uma obsessão. Desde pequeno, tudo o que encontrava a respeito, livros e revistas, ele comprava, lia, relia e guardava com o maior carinho. Em 1959, acompanhado da esposa Mercedes, dos filhos Marcelo, 18 e Júnior, 19, Ramos alugou um barco motor em Manaus e deu início à sua tão sonhada viagem. O barco era enorme, de 2 pisos, dirigido pelo capitão Maciel e auxiliado por 3 marinheiros: Zé, Pedro e Gordo. Sentado na proa do barco, Ramos passava as horas tirando fotos e fazendo anotações, encantado com tudo que via. E pouco a pouco, os sinais de civilização foram ficando para trás, desaparecendo, dando lugar a um outro mundo que parecia virgem e jamais tocado ou pisado por qualquer ser humano. 2 dias depois, o céu fechou de uma maneira inacreditável e uma enorme tempestade começou. Trovões e relâmpagos tão seguidos que parecia que o mundo estava acabando. Preocupado com a segurança do barco e de sua tripulação, o capitão Maciel decidiu aportar numa pequena praia e esperar que a tempestade passasse. Os corajosos marinheiros saltaram, amarraram as cordas em 2 árvores próximas da margem do rio e ficaram a esperar. O barco chacoalhava de um lado para o outro. As ondas causadas pela ventania açoitavam o casco do barco com pedaços de troncos e toras de pau. As horas passaram. A noite chegou e a tempestade continuou, somente parando pouco antes do dia amanhecer. Tão logo amanheceu, o capitão Maciel descobriu o que mais temia. O barco não podia seguir adiante, dado a um buraco causado por um tronco no lado esquerdo, pouco acima do nível da água. Somente existia uma saída. Passaram rádio para Manaus, pedindo que fosse enviado um outro barco e esperar. Enquanto a esposa e filhos pareciam preocupados, Ramos não importava. Para ele, 2 ou 3 dias esperando não atrapalhava os seus planos. Afinal, tempo e comida não era problema. Depois de taparem o buraco de maneira provisória, fizeram uma fogueira na praia e ali ficaram curtindo a paz e a tranquilidade da natureza. Os primeiros 2 dias de espera passaram como se estivesse num piquenique. Ao redor da fogueira, comendo, bebendo e ouvindo histórias que o capitão e os marinheiros contavam de suas viagens. No entanto, no 3º dia, enquanto descansavam na praia depois do almoço, tudo mudou. Um atrás outro, eles foram aparecendo por entre as moitas, carregando suas flechas e lanças com os corpos completamente pintados de vermelho e preto. Mercedes e os 2 filhos levantaram assustados e imediatamente foram advertidos pelo capitão que aquietassem seus lugares e ficassem calados. Ramos, curioso e admirado, perguntou em voz baixa ao capitão que tribo era aquela. Sei não, senhor. Eu nunca ouvi falar que por aqui existia uma tribo. Enquanto isso, chegavam mais índios e pouco a pouco foram saindo do mato e aproximando do grupo. Em poucos minutos, o círculo foi fechado. Mais de 20 índios conversando em um dialeto que nenhum do grupo conhecia. Seus olhares, suas expressões, a maneira que conversavam apontando as lanças e flechas para o grupo, indicavam que algo estava por acontecer. E mais índios foram chegando e a situação piorando. A esposa Mercedes, não controlando o medo, começou a chorar, perguntando a Ramos o que os índios queriam. Ramos, tentando acalmar a esposa e controlar a situação, levantou, estendeu a mão para o índio mais velho e disse quem era e por que estavam ali na praia.
Em resposta, o índio apontou a lança para cada um deles e para o mato, como convidando para que o grupo entrasse. E o grupo saiu em fila, cercados pelos índios, que gritavam e cantavam sem parar. "Para onde estão levando a gente?" perguntou Mercedes, apavorada e agarrada ao braço do esposo. Depois de andarem por uns 30 minutos, tropeçando e caindo, eles chegaram a um enorme descampado com várias palhoças. No momento que entraram no descampado, dezenas de mulheres e crianças apareceram gritando, cantando e alegres com a chegada dos novos visitantes. O grupo continuou caminhando até a maior das palhoças, onde foram parados e posicionados em linha. E um outro índio apareceu. Aproximou do grupo, olhou minuciosamente para cada um deles e, levantando o braço, apontou para vários postes afastados das palhoças. E a gritaria e os cânticos recomeçaram. Em poucos minutos, todo o grupo foi amarrado em postes diferentes e lado a lado. Pouco tempo depois, a gritaria e os cânticos pararam e os índios entraram em suas palhoças. Enquanto Mercedes chorava e pedia por ajuda, o resto do grupo permanecia em silêncio, tentando adivinhar qual seria o próximo passo dos índios. E as horas foram passando, a sede e o desespero de todos aumentando, com exceção de Mercedes, que depois de tanto chorar e suplicar, parecia desmaiada. Tão logo o sol entrou, uma enorme fogueira foi acesa do outro lado do descampado e os gritos e cânticos recomeçaram. Poucos minutos depois, o pavor aumentou. 4 índios aproximaram do grupo, desamarraram Mercedes e a levaram em direção do restante dos índios e da fogueira. Ramos ainda tentou dizer alguma coisa, implorar em favor da esposa. De nada adiantou. Os índios nem sequer olharam em sua direção. Minutos depois, Ramos, seus 2 filhos, o capitão e os marinheiros puderam ouvir os gritos de dor e terror da pobre Mercedes, que ecoaram por todo o descampado. Na segunda noite, outra fogueira foi acesa. Os mesmos índios apareceram e levaram Zé e Pedro. Na terceira noite, foi a vez do capitão e de Gordo, que esperneava e xingava cada um dos índios, apesar da sede e fraqueza que sentia. Agora, só restavam 3 do grupo: Ramos e seus 2 filhos. Na quarta noite, uma outra fogueira foi acesa. Ramos olhou para os filhos Marcelo e Júnior, quase desmaiados, pediu perdão e disse que lhes amava. Poucos minutos depois, os 2 foram levados e logo em seguida, Ramos ouviu seus gritos apavorantes. Ramos já não tinha mais lágrimas para derramar. Apenas pedia a Deus por perdão e que sua vez chegasse logo. Porém, enquanto os índios celebravam com gritos e cânticos, 2 fortes mãos agarraram seus ombros, ao mesmo tempo que a corda que o amarrava ao poste foi cortada. Ramos foi resgatado e levado por 4 marinheiros e um outro capitão até o novo barco. Salvo de um pesadelo, porém, condenado a viver uma vida vazia, sem planos ou sonhos. Uma vida torturada pelo sentimento de culpa e pelas lembranças aterrorizantes dos últimos momentos daqueles que mais amava. Um tormento sem alívio e sem fim. O pior de todos os pesadelos.